Palavra Cruzada de hoje, nós estamos falando sobre a violência contra o idoso. A nossa convidada é a delegada Margarete de Freitas, chefe da divisão especializada da mulher, do idoso e do portador de deficiência. Também participam do programa o jornalista Rodrigo Freitas, da Rádio Band News, a psicóloga Sandra Malé, membro do Conselho Nacional de Direitos do Idoso, e o jornalista Eustáquio Ramos, da Rádio Itatiaia. Este é o último bloco, você pode participar. Eu vou aproveitar, vou abrir com uma pergunta de uma telespectadora, Lorena, ela é orientadora social, e ela pergunta o seguinte: como é que pode ser feita a conciliação na delegacia quando se tem a notícia de algum crime que está acontecendo contra o idoso? Bom, é bom esclarecer isso, porque nós temos, se existe um procedimento, existem normas, né? Então, para esse procedimento, não é conciliação é diferente de mediação que nós fazemos lá. Conciliação, ela está dentro do juizado, né, da lei do juizado especial criminal. O que nós fazemos é mediação baseada numa prática de justiça restaurativa e somente naqueles casos de crimes de menor potencial ofensivo, tá? Que seja ameaça, lesão corporal. Os crimes do Estatuto do Idoso, que a maioria é ação penal pública incondicionada, ou seja, a vítima ela não pode se manifestar quanto ao desejo de se instaurar ou não o procedimento criminal, então não há de se falar em mediação. Importante frisar também que nós não mediamos a violência, nós mediamos os conflitos. Tá? Nós colocamos aí a mediação de conflitos, a resolução pacífica de conflitos, que é previsto pela Constituição Federal no seu caput, no seu artigo 1º, lá no seu preâmbulo. Tá? Bom, a gente estava falando sobre a questão de atendimento, por exemplo, no caso de um idoso, ele ser atendido num hospital, né, que tem aí a questão da lesão que a Sandra estava lembrando bem. Então, ele está sendo atendido lá e tem uma lesão que demonstra. Esse profissional da saúde, obrigatoriamente, ele tem de denunciar de que aquele idoso pode ser uma vítima de violência? Tem que denunciar. Os obrigatoriamente. Da saúde, né? Os médicos, os enfermeiros e todos os trabalhadores aí da saúde, eles têm que denunciar, porque está previsto também no Estatuto do Idoso. Mas isso acontece com frequência ou não? A denúncia desses profissionais? Porque aí, o que acontece? Eles fazem, né, a denúncia para o órgão competente da saúde, que encaminha para a delegacia. Mas é feita com frequência? Não, nós recebemos muito disque denúncia do 181. Tá? E nós mandamos uma equipe de policiais lá no local para saber a procedência daquela denúncia. A gente também tem o Disque Direitos Humanos, a gente já colocou aqui no ar também, o telefone da prefeitura também a gente já colocou. Agora, uma outra coisa que me chamou a atenção... Mas é interessante essa fala aí, que ela está falando, que você falou em relação aos médicos, né? Porque o que acontece, porque às vezes o médico está lá dentro daquela família, ele está cuidando, ele tem um vínculo. Então, quando ele observa uma violência, às vezes é muito difícil até para ele que está ali cuidando e que está com uma relação na família, ele denunciar diretamente, apesar de que ele tem essa obrigação. Legal, né? Então, o que a gente orienta é que ele trabalhe com a equipe, que ele conversa com essa equipe sobre essa questão que está acontecendo ali, e isso é levado para o gestor tomar as providências, tá? Então, e isso acontece, né? Aí o gestor toma, a gente tem na prefeitura o CREAS, que é o Centro Especializado justamente da Violência, para fazer uma intervenção nessa família e para também tentar, ou quando é conflito, tentar resolver esse conflito, ou quando é alguma coisa mais grave, encaminhar para a delegacia. Esses são projetos são parecidos com o Mediar, não? Não, o projeto Mediar é da Polícia Civil, um projeto institucional. É institucional. De polícia comunitária, de prevenção criminal. Voltado para o idoso, especificamente? Não, para o idoso, e existem núcleos do projeto Mediar em praticamente todas as delegacias regionais, que aí são outros tipos de conflito, envolvendo
outras partes, né? Aí, no caso específico, é do idoso. Doutora Margarete, vamos falar do outro lado da questão. Chegam denúncias lá, chegam casos na delegacia de idosos que estão, vamos dizer assim, forjando uma denúncia, que estão inventando uma denúncia, que estão agindo até por má fé para querer prejudicar um filho, querer prejudicar um parente, um vizinho, dizendo que foi vítima de maus tratos, dizendo que foi vítima de roubo. Isso acontece também? Isso acontece, né? Às vezes não é nem por dolo, né, que a gente fala que é porque ele quis mesmo, é porque o idoso já tem um déficit, né, mental, já acaba tendo um déficit mental, então tem aquelas fantasias deles, né, de perseguição, que o filho está querendo tomar o patrimônio, está querendo pegar, né, algum bem dele, do idoso. Então, realmente, isso acontece. Então, cabe o quê? A Polícia Civil, no caso, fazer uma investigação, se realmente procede ou não aquela denúncia daquele idoso. Né? Nós não podemos simplesmente chegar à denúncia e achar que aquele idoso está mentindo, e sim mandar uma equipe, né, de investigadores no local para saber a procedência, conversar com familiares, com vizinhos. Às vezes ele vai lá na delegacia até por carência, né? Para alguém ouvir. Nós já tivemos casos lá, né, de idosos que teve aquele atendimento e toda semana ele ia lá. Porque ali ele era ouvido, ele era escutado, né? A carência do idoso é muito grande. Mas vamos falar um pouquinho daqueles idosos que, na realidade, são colocados em asilos. Né? A gente vê várias denúncias. Eu, enquanto repórter, imagino que Eustáquio e Rodrigo também já tenham feito aí matérias denunciando asilos e casas específicas. Recentemente a gente teve um caso desse aqui em Belo Horizonte, que ele fica ali na Granja Werneck, né? Ali bem na zona norte da cidade, que uma idosa desapareceu do asilo. Exatamente. Foi se verificar, percebeu-se que um caso parecido com esse já havia acontecido, acho que 14, 15 anos atrás. Né? Mas não é só esse tipo, assim, mas não só a questão dela sumir, mas é o próprio descuido, maltrato. Lá dentro também, que a gente acaba mostrando isso. Vocês fazem uma fiscalização, é só sob denúncia ou existe uma fiscalização que seja feita a cada 2 meses, 3 meses, que tem uma periodicidade? Não, e no caso, realmente, nós agimos a partir das denúncias, né? Chegou o conhecimento, aí é mandar uma equipe no local, né, para fazer uma investigação. A gente até, quando constatado, chama a perícia no local para fazer um laudo pericial, tá? Mas aí nós estamos também com um projeto na divisão, aí seria para a Delegacia do Idoso, em junho, promover uma ação no qual seria uma Delegacia do Idoso móvel, que nós vamos pegar as denúncias referentes aí aos idosos, vamos distribuir por regiões e nós, né, a Polícia Civil, a Delegacia do Idoso vai ao idoso. E não o idoso vai ter que vir até nós para a gente poder, em alguns casos, verificar a veracidade dessa denúncia e também os idosos irem até nós para relatar fatos criminosos ou não, conflitos. Mas os asilos vão ser fiscalizados também nessa operação? Mas quem faz essa a fiscalização nas INPIs é a vigilância sanitária. Então, a vigilância... Só quando há crime, aí nós que vocês são sancionados. Porque a gente vê tanto idoso largado lá, que a família não aparece, não ajuda, não dá nenhum tipo de apoio. Isso é considerado abandono também? Isso não seria... Colocar o idoso no asilo é crime? E não procurar mais? Não, pode abandoná-lo no asilo de jeito nenhum. Que aí ele tem dever. Mas isso a gente vê muito. Mas eu já fiz várias matérias em